Olá pessoal, tudo bem? Seguindo na nossa análise sobre o Estatuto da Cidade e especificamente sobre o Plano Diretor, nesta aula eu tratarei especificamente sobre as hipóteses de obrigatoriedade para a edição desse plano tão importante do desenvolvimento urbano. Eu já mencionei o conceito de plano diretor em outra aula, o conteúdo do plano diretor, e aqui eu quero focar especificamente nessas hipóteses de obrigatoriedade, ou seja, quais são os municípios que têm que elaborar plano diretor? Vejam, essa discussão é importante porque a Constituição não obriga todos os municípios a realizar esse planejamento urbano pelo plano diretor, tá certo? Na verdade, se nós olharmos para o texto constitucional, ali nós temos apenas uma única hipótese de obrigatoriedade. E essa hipótese se encontra no artigo 182, parágrafo 1º, segundo o qual os municípios com mais de 20 mil habitantes são obrigados a elaborar esse plano. Então, vejam que a regra constitucional leva em conta um critério demográfico. Se o município não tiver atingido 20 mil habitantes, ele não está obrigado a realizar o plano diretor de acordo com a Constituição, tá certo? Claro, esse dispositivo tem uma série de problemas, ele sofre uma série de críticas, até porque nós temos um grande número de municípios no Brasil que não atinge 20 mil habitantes e, obviamente, eles ficam de fora aqui do plano diretor. E até consciente dessa realidade, o Congresso Nacional, quando criou o Estatuto da Cidade, acabou expandindo as hipóteses de obrigatoriedade, inclusive de maneira a atingir municípios que não tenham atingido os 20 mil habitantes. Ou seja, o Congresso criou o Estatuto da Cidade, colocou no Estatuto da Cidade várias outras situações de obrigatoriedade de edição de plano diretor e, com isso, municípios que não tenham esses 20 mil habitantes no mínimo também podem ficar obrigados a elaborar esse plano, tá certo? Quais são essas situações adicionais do Estatuto da Cidade? Bom, a primeira situação adicional é a dos municípios que queiram utilizar o Instituto da Edificação e do Parcelamento Compulsórios, o chamado PEUC. Tá certo? Então, se os municípios quiserem utilizar esse instrumento, a despeito do seu tamanho, a despeito da sua população, eles terão que criar um plano diretor. Além disso, pessoal, nós temos ainda a obrigatoriedade para municípios integrantes de certas unidades regionais. Diz lá o Estatuto da Cidade que os municípios que integram regiões metropolitanas e aglomerações urbanas são obrigados a elaborar plano diretor. Notem, porém, que nós temos outras unidades regionais. Nós temos as micro-regiões e nós temos também as RIDES, tá certo? As regiões de desenvolvimento integrado. Notem, porém, que nesses casos, no caso de micro-região, no caso de RID, o Estatuto não fala de obrigatoriedade de plano diretor. Então, cuidado com isso. O Estatuto menciona obrigatoriedade apenas se o município for parte de região metropolitana ou de aglomeração urbana, tá bom? Essa regra não vale para RID nem para a micro-região. Outra coisa importante, nós sabemos que nas unidades regionais existe o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, não é mesmo? Como um plano territorial regional ali envolvendo todos os municípios e o estado que está numa determinada região metropolitana. Agora, prestem atenção, o fato de haver um PDUI, o fato de haver um Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, por exemplo, na região metropolitana da cidade de São Paulo ou na região metropolitana de Goiânia, de Recife e assim por diante, não exclui a obrigatoriedade dos municípios que estão nessa região metropolitana de criarem o seu próprio plano diretor. Tá certo? Então, o fato de haver um PDUI não exclui a obrigatoriedade do plano diretor. E eu diria mais, o plano diretor nessas situações tem que se acoplar e tem que respeitar aquilo que está no Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Tá certo? Seguindo aqui, o Estatuto também falou de obrigatoriedade de plano diretor para os municípios que se encontram em áreas de influência de empreendimentos ou atividades de impacto ambiental significativo de âmbito nacional ou regional. Bom, o que é isso, pessoal? Basicamente, o Estatuto aqui está preocupado com municípios que são afetados por grandes empreendimentos, como hidrelétricas, como hidrovias, como usinas nucleares e assim por diante. Então, se eu tenho lá um município de 5 mil habitantes, em cujo território se vem a instalar uma usina nuclear ou uma usina hidrelétrica, esse município, ainda que não tenha 20 mil habitantes, tem que elaborar plano diretor. Agora, vejam que importante. Diz lá o artigo 40, parágrafo 1º do Estatuto da Cidade, que nessa situação específica, os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor devem estar inseridos entre as medidas de compensação adotadas. O que é isso? Bom,
sempre que se faz um grande empreendimento de infraestrutura, é preciso que esse grande empreendimento seja licenciado, passe por licenciamento ambiental de órgãos nacionais ou órgãos estaduais e até mesmo municipais. É muito importante que nesses processos de licenciamento se coloque como obrigação do empreendedor oferecer os recursos técnicos e financeiros para que os municípios afetados elaborem o seu plano diretor. Tá? Então vejam que o custeio aqui do plano diretor, nessa hipótese específica, é deslocado para o empreendedor e é preciso que o licenciamento desses grandes empreendimentos tratem desse assunto. Não ignorem o artigo 40, parágrafo 1º do Estatuto da Cidade. Temos ainda, pessoal, uma quinta situação de obrigatoriedade, que é aquela em que os municípios se situam em áreas de especial interesse turístico. Esse tema das áreas de especial interesse turístico é regrado pela Lei 6.513 de 1977. Então, nós temos uma lei bastante ampla que trata de áreas especiais de interesse turístico e locais de interesse turístico. Então, dois conceitos diferentes. Áreas de interesse turístico e locais de interesse turístico. Se o município tem um local de interesse turístico, isso não gera obrigatoriedade de plano diretor. Porém, se o município tem lá uma área especial de interesse turístico nos termos da Lei 6.513 e também do Decreto 86.176 de 1981, então será obrigatória a elaboração do plano. Tá certo, pessoal? Basicamente, essas áreas de interesse especial, né, para fins turísticos, são áreas instituídas por decreto do Poder Executivo Federal, mediante uma proposta do Conselho Nacional de Turismo, e essas áreas podem se classificar como áreas de interesse turístico prioritárias ou áreas de reserva, tá bom? Os estados e municípios também, se quiserem, podem instituir essas áreas especiais. E por fim, pessoal, em sexto lugar, nós temos ainda, pelo Estatuto da Cidade, a obrigatoriedade de elaboração de plano diretor para os municípios incluídos no Cadastro Nacional dos municípios com áreas suscetíveis a desastres. Então, se um município está numa área de risco, numa área vulnerável à ocorrência de deslizamentos de terra, inundações e assim por diante, é muito importante que esse município esteja inscrito no Cadastro Nacional e, uma vez inscrito, ele se torna obrigado a elaborar o plano diretor. Vejam que essa hipótese de obrigatoriedade de plano diretor foi inserida no Estatuto pela Lei 2.608, que é a nossa Lei da Política Nacional de Defesa Civil, e esse assunto está regulamentado pelo Decreto 10.692 de 2021, que instituiu efetivamente o cadastro que se localiza no âmbito, não é, que está lá albergado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Essa inscrição no cadastro pode depender da iniciativa do município ou mesmo de outros entes federados. Um estado pode sugerir a inclusão de um determinado município que esteja no seu território lá para o Ministério do Desenvolvimento Regional. E aí o município vai ser incluído no cadastro e, se isso acontecer, mesmo que esse município não tenha 20 mil habitantes, será obrigado a elaborar plano diretor. Tá certo, pessoal? Então, é muito importante isso. Então, vejam que nós tínhamos uma única hipótese de obrigatoriedade na Constituição e depois o Estatuto da Cidade transformou aquilo que era uma única hipótese de obrigatoriedade em 6 hipóteses de obrigatoriedade. Antes de fechar, pessoal, eu só queria comentar aqui um pouco um julgado muito importante do Supremo nessa matéria, a ADI 826. Isso é um caso interessante porque em alguns estados brasileiros, nós temos capitais com um certo volume populacional, mas os municípios do interior são muito pequenos. E nesses estados, portanto, a regra dos 20 mil habitantes não faz nenhum sentido. É o que acontece principalmente nos estados do norte do país, no Amazonas, no Amapá, em Roraima e assim por diante. Então vejam, no caso do Amapá, a Constituição Estadual tentou modificar a regra dos 20 mil habitantes, exigindo que os municípios que estejam lá no estado do Amapá com mais de 5 mil habitantes tivessem a obrigatoriedade de elaborar plano diretor. Bom, isso foi questionado perante o Supremo e o Supremo afastou a regra da Constituição do Amapá, dizendo que o Amapá não poderia mudar a regra constitucional dos 20 mil habitantes porque isso interferiria na autonomia local. Então, só para vocês saberem, já aconteceu essa discussão. Eu entendo que o posicionamento do Supremo aqui foi incorreto, né, que foi indevido, até porque essa lógica dos 20 mil habitantes não se acopla bem para todas as regiões do país. E como nós vimos aqui nessa aula, o próprio Congresso Nacional no Estatuto da Cidade criou várias outras hipóteses de obrigatoriedade do plano diretor. Tá bom, pessoal? Então, na próxima aula vamos falar ainda de elaboração e revisão e com isso concluímos esse assunto tão importante que é o planejamento urbano. Um grande abraço.